encontrando a vontade do Senhor. Este é o tema do devocional aqui de hoje. Eu sou o pastor Guilherme e desejo a você um dia muito abençoado pela frente. Sabemos que o Brasil está passando aí por esta onda de calor, tão forte, mas eu espero que Deus proteja você, traga refrigério à sua alma, ao seu coração, e que este seja um dia muito próspero aí na sua vida. Quero começar hoje, meus irmãos, agradecendo também a vocês que sempre participam conosco aqui, interagindo, curtindo, deixando o seu like, participando conosco, Isso é maravilhoso, isto ajuda este conteúdo a ser acessado por mais pessoas. E gosto sempre de lembrar também que nosso interesse aqui não é angariar seguidores, não é isso. Quando nós pedimos aqui essa interação, não é visando crescer em números ou algo assim, mas realmente fazer com que este conteúdo apareça para mais pessoas, tá bom? Hoje eu quero convidar você para nós lermos aqui em Efésios capítulo 5, versículo 17. Por isso não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Eu creio que isto é algo que nós sempre almejamos saber. Qual é a vontade do Senhor para a minha vida? Na mensagem Convencidos e então Preocupados, o irmão Branham, falando sobre João Batista, ele fez uma afirmação, foi lembrando de alguns fatos. Lembrou-nos, por exemplo, que João Batista veio de uma linhagem sacerdotal e ele tinha ali um histórico na família, ele tinha ali toda uma base religiosa, que eu quero expressar aqui, toda uma base religiosa que ele podia se amparar nela. Mas a verdade é que nós encontramos João não na posição de um sacerdote no templo, não fazendo ou não seguindo a mesma base que a sua família tinha ali. Por que isto? Mesmo que a religião do dia fosse forte, fosse estruturada, ela estava fechada entre apenas os seus. Ela estava limitada a uma visão. Você tinha, para ser integrante daquela religião, você tinha que seguir aqueles preceitos ali determinados. Se você ousasse apresentar, talvez até mesmo uma escritura contrária àquilo que estava sendo dado, era mais fácil eles excluírem você do que dizerem: esta é a verdade, eu vou viver por isso. Então eu creio que ele começou a perceber que aquele não era o seu lugar. E a Bíblia diz para nós, na história, melhor dizendo, daqueles dias, vai mostrando para nós que ele saiu ali do meio daquela religião desde pequeno e ele se ausentou daquele ambiente para estar no deserto. As circunstâncias o levaram àquilo. E lá no deserto ele pôde então manifestar aquilo pelo qual ele nasceu. Nunca ele permanecendo lá na religião, lá no meio do sistema religioso daqueles dias, ele nunca conseguiria manifestar a vontade do Senhor para a sua vida. Ele não conseguiria ser o precursor da primeira vinda de Cristo, ocupando aquele lugar que diante de todos os demais, toda a sociedade olhava e entendia que a religião estava certa, que aquele eram os moldes corretos para se agir. Mas aquele homem tinha um chamado de Deus para um algo a mais. Havia um sobrenatural trabalhando com ele desde o seu nascimento, levando ele a um desejo, uma busca completa por Deus na sua vida, e ele não encontraria isto lá na igreja. Então vamos parar assim e pensar no sistema em que ele estava ali no meio dele. Vamos pensar assim, aonde é que nós encontramos a vontade do Senhor hoje? Eu sei que talvez a resposta mais simples e básica seja: olha, eu preciso ir a uma igreja e esperar que Deus me oriente nisso em algum sentido. Sim, você precisa estar congregado em um lugar, mas que lugar é esse?
Por que nós falamos isso? Porque há milhares no mundo hoje de portas, de placas de igrejas, de nomes diferentes, sabe, de situações muito adversas. E todos eles têm nas suas mãos uma Bíblia. Todos eles estão alegando levar o povo para o reino de Deus. Mas como então identificar que ali está a vontade do Senhor? Que aquela igreja é realmente uma igreja do Deus vivo? Olha, primeiramente, não pode haver ensinamentos humanos lá dentro. Credos, dogmas, eu acho que pode ser assim, porque eu aprendi lá atrás, a minha família inteira é assim, então vamos seguir assim. Ora, essa é uma regra moral, vamos manter assim, assim. Esses preceitos, essas condições que vai se acrescentando, elas vão inutilizando a palavra. A verdadeira palavra, o verdadeiro mover de Deus, você verá ele onde a palavra permanece a mesma, aonde introduções humanas não são necessárias nem aceitas, aonde a Bíblia é anunciada como é. E aí você para e diz, mas o mundo não consegue, todo mundo tem a Bíblia na mão hoje. Como assim é onde a Bíblia é falada? Olha, se não houver ali um entendimento sobrenatural, uma revelação no teu coração, para você enxergar a Bíblia como ela é, sem puxar para um lado, sem puxar para o outro, porém mantendo no centro do ensinamento bíblico, você falha no alvo, sabe? Você errará muito longe. Se você olhar os dias de João Batista, você vai descobrir isso, que João Batista não frequentou nenhuma escola doutrinária daqueles dias, se ausentou, estava lá como a base que eu fiz aqui, ele saiu, estava no deserto e depois ao retornar, retornou como um estranho para a religião, retornou como alguém assim que a religião desprezou. Seu sermão era duro, suas palavras eram duras, mas ele precisou se ausentar. Ele precisou sair do meio da religião, da fria religião daquele dia, para encontrar com a vontade do Senhor, encontrar-se com a verdadeira religião. Ele não virou um desigrejado, sabe? A igreja não está assim, agora, a partir de agora, serei eu e Deus em casa sozinho. Não é isso. Ele estava sim buscando a vontade do Senhor, Deus o separando para um algo maior. Aí você pode observar, por exemplo, o irmão Branham citou isso para nós aqui no parágrafo 39 desta mensagem. Ele disse, olha, meus irmãos, vocês sabem que temos este mesmo ofício? Ora, correto, isto é verdadeiramente introduzir o Messias ao povo. Cabe também a você, através do seu testemunho, da sua obra, da sua vida, do Cristo da cruz morando dentro de você. As pessoas dirão, mas como você é assim? Você dirá, olha, Cristo fez isto por mim, Cristo pode fazer isso por você. Isto é apresentar Cristo para as pessoas. Primeiramente, tenha-o dentro de você, e então você conseguirá apresentá-lo para os demais. Ele sabia, então, ele sabia que se fosse a escola, cada um teria uma ideia diferente sobre isso. Se ele frequentasse os ensinamentos religiosos daquele dia, havia linhas doutrinárias diversas. Como saber onde está a vontade do Senhor? Como acertar o alvo? Olha, ele não tinha como fazer isso, só causaria confusão. Mas João, aos 9 anos de idade, foi para o deserto para estar a sós com Deus, para que não cometesse nenhum erro. Foi estar a sós com Deus. Vamos ouvir o que Deus tem para mim. Ele queria saber o que esse Messias seria e como o encontraria, como ele seria, para que pudessem assim introduzi-lo. Ele tinha que ter um conhecimento. Agora, a religião da onde ele viu seus pais saírem, ele identificou aquilo como algo frio. Aquilo não tinha condições, e nós vamos ver depois, anos após esses fatos, que quando o Messias tomou e começou o seu ministério, realmente a religião que tinha lá naqueles dias não foi capaz de identificar quem era Jesus. A própria religião
o conduziu até o madeiro e o matou. A religião que deveria adorá-lo, abraçar o Cristo, sabe, olhar para ele e ver as promessas do Velho Testamento, me desculpe, as profecias acerca do Messias se cumprindo na pessoa de Jesus Cristo. Agora, nenhum deles viu. Estudados, sábios, inteligentes, homens cultos na norma da língua e tudo mais, porém não conseguiram ver Jesus andando no meio deles. Vamos pensar assim, a poucos metros, a 1 metro, a 2 metros, Jesus passou por perto deles, eles não conseguiram ver que era Jesus. Mas aí temos um homem andando como foi João Batista, que tinha este desejo de conhecer a sua missão, de saber como cumprir a sua vontade, de saber como ocupar o lugar que Deus o havia chamado. Então ele sai ao deserto, lá neste deserto, ele procura saber como ele seria. Ora, como que eu vou introduzir alguém? Como que eu vou fazer a apresentação inicial de alguém se eu não o conheço? Ele tinha que conhecer quem era o Messias. Como ele poderia fazer isso? A religião do dia estava fechada em rituais, em sistemas. Por fora era bonito, mas por dentro era como um sepulcro caiado. Este era o quadro da religião daquele dia. Será que isso não se repete muitas vezes nos dias atuais também? Nessas milhares e milhares e milhares de portas abertas anunciando que estão falando de Jesus, mas você vai ver, a Bíblia é a última a ser citada. Não é falado dela, as pessoas estão formando empreendedores ao invés de salvar pecadores. Essa é a realidade do mundo evangélico hoje. A tendência de virar palestras apenas de levantar o astral da audiência, sabe, de trabalhar o psicológico do povo, e não se fala mais do arrependimento. Então veja que isto é uma mudança. As pessoas hoje também estão tendo dificuldades de fazer a vontade do Senhor, porque ao ir à religião, a religião não consegue colocá-las no caminho em que elas têm que estar. Um encontro com Cristo é tudo que você precisa hoje para começar, para recomeçar, para retomar a sua caminhada com Deus. Olha isto, ele disse assim, e nos damos conta que em vez de ir receber todos os seus diplomas, ele fez um quadro aqui de João Batista naqueles dias, e se tornar um sacerdote, como era seu pai, e seguir os passos do seu pai, ele se afastou o mais que pôde da escola, não a escola normal como nós estamos falando, o ensino religioso daquele dia. Ele se afastou o máximo que pôde, ele adentrou ao deserto para estar a sós com Deus. Ele adentrou para chegar neste ponto de estar a sós com Deus, de nada influenciá-lo. Irmão, essa é a maravilha, sabe, desta mensagem que nos puxa para a Bíblia, tirando ideias de homens que vão surgindo, ideias e opiniões adversas à palavra. É tão gostoso você pegar a mensagem e ler, irmão Brando, dizer assim, olha, quando você pegar a mensagem e ler, e então ler a Bíblia, e se porventura alguma coisa não está batendo no seu entendimento, pegue esta mensagem, põe ela de lado e fique com a Bíblia, até que aquilo esteja esclarecido para você. Haja desta maneira, quer dizer, não é um homem procurando fazer um proselitismo ao redor do seu nome, mas é um homem tentando mostrar às pessoas e dizer, olha, aqui está a vontade do Senhor, fique com a palavra. O Romanos diz para nós, a fé vem do ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Quando você vai lá, entrega o teu coração ao Senhor, quando você confia nele, ele tudo fará por você. Agora você tem que encontrar isso exatamente. Não quero uma visão aqui da prosperidade, não quero uma visão ali, sabe, de libertações apenas, de curas apenas, de milagres apenas, mas eu quero tudo o que a palavra é. Tudo que é direito meu nas Escrituras, que é dever meu nas Escrituras, eu quero encontrar isso, eu quero saber para que eu vim ao mundo. Qual é o meu propósito, qual é a vontade do Senhor para mim. Por que Ele me resgatou de uma vida vil de pecado? A religião não pode te responder isso. Talvez te dê um cargo. Talvez você me ouvindo agora já vivenciou isso, já viu isso.
sabe? Para não perder o membro da igreja e dar um cargo para ele. Mas essa é a vontade do Senhor mesmo? Isso não é apenas política, isso não é apenas interesses humanos. Quando você encontrar realmente com Deus, a Bíblia terá um outro sentido para você. A palavra, a mensagem da hora terá um outro sentido para você. Então, não tenho nada contra as escolas, não é isso, não tenho absolutamente nada contra elas, elas são muito boas, mas às vezes, depois de ter se formado nas escolas, você ainda tem que ir ao deserto em algum lugar, para encontrar a vontade de Deus, para saber, olha, Senhor, para onde eu vou? A parte mecânica da coisa, a parte do estudo, de eu fazer aquilo que compete a mim fazer, eu tenho feito, mas é aqui que o Senhor me quer, é neste caminho, é fazendo isso. Olha, irmão, andar na vontade do Senhor é a melhor coisa que pode acontecer na vida de um homem. É saber que Deus está confirmando seus passos, Deus está pronto a prosperar os seus passos quando você está na vontade dele. A vontade dele é que você não se perca, que você ande na luz, que você busque a graça todos os dias, que você dobre os seus joelhos, que você ore, que você fale com o eterno Deus. Não perca isso, não saia dessas coisas, não abandone a vida de oração, não esqueça da sua Bíblia, não abandone suas mensagens, não falte nos cultos, ande em linha com as Escrituras, obedeça os rudimentos da palavra e você vai ver e ter consigo mesmo um encontro com Deus tão maravilhoso, que depois, não importa se o mundo inteiro achar você estranho como acharam João Batista, você saberá que está dentro do propósito de Deus. Quem pode abrir o seu entendimento? Ele pode. Quem pode fazer você compreender? Deus pode. Eu estou indicando a você, ouça a palavra, entre em uma igreja, assente-se ali, deixe aquele pregador pregar a palavra para você, não sentimentalismo, não apenas amizade, não apenas alguma brincadeira e uma piada, não, a palavra, que às vezes é dura, às vezes é pesada, às vezes é difícil, às vezes deixa a gente assim tenso, às vezes traz um gozo inefável à nossa alma. Esta é a palavra. Ela vai aonde precisa ir, lá na junta e medula, ela separa aquilo que está ali, sabe, errado dentro de você, dentro do seu coração, ela vai fazendo essa limpeza aí dentro de você. Deixe que a palavra produza o que precisa ser produzido, e aí você vai ver quão maravilhoso é servir a Deus. Você pensa que João Batista estava triste pela vida que tinha? Não, ele pregou, ele apontou o caminho, ele indicou, aqui está o Messias. Jesus chegou a dizer, o próprio Jesus chegou a dizer, dentre os homens nascidos de mulher, não há um como João. Sabe, que saiu, que veio ao meu encontro, que foi ali, que buscou saber quem eu era, que fez a introdução perfeita. Ei, este daqui, olha, é um exemplo para nós, para você olhar para ele e ver, olha, eu também quero encontrar a vontade do Senhor para a minha vida. Irmão, que esta seja, me desculpe, a sua ambição do dia. Sabe, há muita gente imaginando, vou acordar e vou fazer muito dinheiro hoje. Vou vender, vou negociar, vou comprar, vou isto, sabe, vou viajar, vou fazer o maior dos estudos, isso e aquilo, mas que a nossa maior ambição seja encontrar a vontade do Senhor para a nossa vida. Eu espero que você alcance isso e que isso te leve mais perto ainda do nosso bom Deus. Amém? Espero que essas palavras te ajudem, que essas palavras te fortaleçam e que você seja abençoado por elas. Amado e eterno Deus, Pai de amor e graça, obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós até aqui, por abrir o nosso entendimento, por nos apontar em uma direção e não nos deixar vagando ao léu, Senhor. O Senhor nos trouxe aqui, nos separou, apontou as Escrituras para nós, mostrou esta Bíblia tão pura, tão verdadeira, ó Deus, tão perfeita para nós. Nós amamos isto, seguramos nessas Escrituras, cremos que o Senhor sabe o que está fazendo no curso das nossas vidas
E Pai, não temos do que nos arrepender, não temos do que reclamar, porque até aqui o Senhor tem sido o nosso ajudador, o Senhor tem sido o socorro bem presente, o Senhor tem sido o alívio na hora do estresse, o refrigério na hora da tensão, o Senhor tem sido o nosso sumo pastor nas horas em que a nossa alma está triste, abatida. A tua palavra tem nos consolado. Senhor, a única coisa que eu peço a Ti neste dia é mantenha-nos nisto, Senhor. Não retire de sobre nós a Tua mão, mas firma, Pai, os nossos passos no caminho do Senhor. Dá-nos saúde, tire toda doença e enfermidade do nosso meio e que possamos crescer no conhecimento e na graça do Senhor. Esta é a minha oração para este dia. Abençoe o trabalhador, o estudante, abençoe aquele que está em casa, abençoe, Senhor, cada um que nos ouve nesta hora, independente da mídia onde esteja, que o Senhor os abençoe grandemente e os livre de todo mal, de todo perigo. Em nome de Jesus, Pai, eu te peço isto. Amém, Senhor. Amém.